Então, ó, dia 30 não vai ter aula, tá? Vocês vão ter reposição da aula, se eu não me engano, de terça, que é um feriado. Mas é óbvio, gente, que eu vou estar mais ou menos atenta. Então, o que vocês forem ter de dúvida, de problema, de solicitação, alguma coisa, vocês me falam, tá? Outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte: a gente tá com a gente tem a programação de 15 semanas de conteúdo, tá? Só que, como eu já comentei com vocês, a gente tem 17 semanas de aula. O que eu tinha aí? Uma semana que a gente não vai ter aula é essa reposição, e aí tem uma última aula, tá? Que seria da última semana. O que eu pensei? Eu pensei em ficar à disposição nesse dia para tirar dúvidas, especialmente do plano de negócio, tá? O plano de negócio, a gente já comentou que é um troço mais ou menos complicado, então vocês provavelmente vão precisar, tá? O Rafael, ele acabou de falar o seguinte: ele chegou um pouco atrasado e também, Rafael, você não foi o único, tá? Eu tive problemas de inicialização de computador. Geralmente, né, explicando, eu deixo o meu notebook atualizando tudo um dia antes, né, à noite para antes de dormir. Eu desliguei, nada apareceu, e agora de manhã eu fui ligar, e ele simplesmente pediu para atualizar o universo. Bobear deve estar atualizado até o idioma desse trambolho. Então, eu estava dizendo o seguinte, Rafa: na semana que vem a gente não vai ter aula, tá? Porque vocês vão ter reposição de aula. Mesmo assim, se vocês forem dar uma olhadinha no calendário de aulas, a gente tem 17 semanas. Só que, geralmente, o nosso conteúdo todo, ele é coberto em mais ou menos 15 encontros. Lógico, 15 encontros na modalidade EAD. Se fosse presencial, seria pelo menos o dobro, tá? Então, o que eu proponho a vocês? Que essa aula restante, entre aspas, ela seja de solução de dúvidas, tá? Depois eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp a proposta. Por que eu estou sugerindo a solução de dúvidas? Porque vocês, em linhas gerais, vão ter que, né, fazer esse negócio, conta muito ponto. Ainda que vocês não entreguem tudo de tudo de tudo, acho que é importante vocês se empenharem para fazerem o quanto vocês conseguirem, especialmente o plano de negócio, tá? Porque aquela história, em algum momento vocês vão ter que fazer um plano de negócio, então eu acho que é melhor fazer uma vez com acompanhamento do que depois lá na frente vocês terem que fazer e assim ter que tirar da cartola alguma ideia de planejamento, tá? Bom, a Rafa também acabou de entrar. Ô, Rafa, espero que você esteja bem, que tenha corrido tudo certo, que o seu pós-operatório esteja bem. Eu acho que eu vou ter que refazer um lado do septo de novo, porque um lado deu super certo, o outro não, então eu acho que daqui a pouquíssimo tempo eu vou estar fazendo a mesma coisa que você fez, viu? Enfim, as áreas da vida, né? Meninos, daí, no mais é isso, tá? Vocês têm alguma dúvida, algum problema? Por enquanto tá tudo certo? Professor, eu tenho uma coisa. A prova da senhora é dia 5, certo? Ô, Flor, peraí, deixa eu conferir aqui, que daí eu já projeto para vocês também, tá? Porque, se eu não me engano, é dia 5 e é a minha apresentação de TCC. Eu queria saber com a Ah, senhora. nossa, Mari, olha que show, menina, que coisa maravilhosa, meus parabéns, viu? Aí no mesmo dia eu, se eu não me engano, o Rafa, o Thiago, eu sei que tem mais pessoas no mesmo dia. Uhum. Que como não foi definido ainda o horário. Ó, espera aí que eu vou projetar para vocês o cronograma. O Rafa também está falando que ele também vai ter prova vai ter apresentação de TCC. Ai, gente, que bom, vocês vão ter um problema a menos. Ó, peraí, isso aqui é empreendedorismo. Ó, vocês vão perceber que a gente está com uma semana de jantar, né? Então, a gente está tendo, no dia 23 a aula que seria hoje, porque lá atrás eu tinha planejado uma palestra, só que acabou que não deu certo, tá? Então, a gente está, teoricamente, uma semana adiantado, mas também não é um problema absurdo, tá? Então, vamos lá. A gente teria a prova agora no dia 5. Na verdade, vai ser no dia 28, entendeu? Porque vai antecipar uma semana. Entendeu? No dia 28, vocês vão ter
alguma situação específica? Apresentação de TCC, algo assim? Porque eu tinha planejado, Mari, aqui no dia 5, ficar à disposição para tirar dúvida do plano de negócio, entendeu? Porque assim, vocês vão mandar o plano de negócio no dia 30 do 10, no dia 30 do 10 ou 31 do 10, coisa assim. Então, o que acontece? Entrega o plano de negócio, eu vou ver, vou corrigir, e daí vou postar de volta. No dia 5, eu vou estar à disposição para tirar dúvida. Né? Por quê, por exemplo, se tiver algum pipoco no plano de negócio, pega, dá uma olhada, corrige o que dá para eu aumentar a nota, entendeu? Porque, gente, eu já comentei isso com vocês, tá? Vocês todos estão aqui comparecendo semana após semana, tá? Vocês estão se empenhando, vocês estão fazendo a coisa acontecer. Eu acho que nenhum de vocês vai ter o menor problema para passar na disciplina, não vai ter problema de nota, não vai ter problema de nada, tá? Mas eu também gosto de abrir janelas para oportunidades. Então, eu também não vou querer, por exemplo, não vai acontecer, é só um exemplo besta, tá? Não vou querer, por exemplo, que o Felipe, que está aqui toda semana participando, fazendo as coisinhas dele, que ele tenha problemas por causa, assim, de 3 pontinhos, entendeu? Acho que ele, enfim, ele está se empenhando, não merece passar por uma situação dessas, entende? Então, eu prefiro abrir uma janela para oportunidade, tá? Então, essa provinha, como é que vai... Aproveitando, deixa eu explicar como é que ela vai funcionar para ficar mais claro para todos vocês. Tem uma forma de você colocar questões abertas no Moodle. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cadastrar muitas questões abertas lá no Moodle, e cada um de vocês que abrir vai aparecer uma questão diferente, tá? Eu vou dar um tempo lá no Moodle para resposta, vocês vão digitar lá no Moodle, né? Eu vou receber, vou corrigir e vou mandar a nota. Só isso, né? Né? Não vai ter aí grandes problemas. Como eu comentei com vocês, eu acho que eu já falei algumas vezes, mas eu não tenho o hábito de fazer, por exemplo, uma prova decoreba, que eu acho que prova decoreba, por exemplo, que é empreendedorismo, cite os 4, esse tipo de questão é irritante, é bem irritante, tá? Então, eu peço mais, assim, análise de situações, você concorda ou não, explique, coisas do gênero, porque eu não boto muita fé em prova decoreba, tá? Só no marketing, que é outra disciplina que eu dou, que tem algumas coisas que não tem jeito, tá? Então, por exemplo, tem os 4 P's do marketing, não tem jeito, né? A pessoa tem que saber preço, praça, promoção, produto, né? Mas empreendedorismo, acho que eu me lembro, não tem nada assim, né? Então, não vai ser prova do tipo, imprima, escreva, bata foto, me mande, não, vou deixar um tempo aberto lá no Moodle, vocês vão escrever a resposta e vai ser show, tá? Então, gente, ó, recapitulando para quem acabou de entrar. Se não me engano, a Isa acabou de entrar agora, seja muito bem-vinda, Isa. O Gustavo também entrou agora há pouco. No dia 28, agora de outubro, a gente vai ter a provinha, tá? Vai antecipar uma semana, porque a gente está com uma semana de antecipação. E esse último dia aqui, em linhas gerais, eu vou tirar dúvidas, principalmente no plano de negócio, tá? Mas é óbvio que se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Tem uma coisa também que eu tô muito incomodada, tá? E aí eu vou aproveitar para pedir desculpas, porque enfim, eu tô me sentindo muito mal com isso. Faz semanas que eu tô tentando, faz pelo menos 2 semanas ou 3 que eu tô tentando terminar de corrigir as atividades de vocês e eu não consegui ainda. Por que eu não consegui ainda? Porque, em linhas gerais, eu entrei num inferno de reunião e de trabalho. E de mini curso, e de evento, e de tudo. Vocês não têm... imagina, vocês não tem nada a ver com isso, sabe? Eu sei que é minha obrigação e eu sei que eu tô furando com vocês, tá? Mas, olha, eu, assim, nem que eu tenha que virar madrugada, até domingo eu vou mandar essas notas, porque tá começando a me dar desespero, tá? E eu peço, eu não tenho como pedir mais desculpas para vocês por essa falha, tá? Eu realmente tá muito fora do planejado. E falando em coisas novas, tá?
Eu não sei se vocês estão sabendo, mas ontem teve uma eleição no nosso campus, então hoje o nosso atual, quem foi eleito, o nosso assessor da reitoria, foi o José Humberto, ele é um profissional técnico administrativo, ele trabalha no curso de sistemas, ele é uma pessoa muito querida, sabe, muito querida mesmo, ele é uma pessoa que entende bastante dos procedimentos, então ele vai substituir o Bruno. O Bruno é professor da agronomia. Por que é importante esse cargo para a nossa comunidade acadêmica? Porque ele é representante do reitor, entendeu? Ele é o cara que tem o telefone do reitor, fala com o reitor todo dia, que organiza como é que as coisas funcionam no nosso campus. Então, é um cargo bastante importante para a gente, que está na comunidade acadêmica, é um cargo fundamental, que, por exemplo, é a pessoa que negocia com a prefeitura ônibus, é a pessoa que negocia com a Câmara Municipal uma coisa ou outra, é a pessoa que negocia, por exemplo, iluminação, tá? Então, é um cargo que é muito importante, tá? Léo, o reitor é o mesmo, é o professor Valder, né? Ele foi reeleito o ano passado, então o professor Valder continua firme e forte aí no cargo, mas hoje quem é o nosso assessor da reitoria no campus é o José Humberto, tá? Ele é técnico administrativo do curso de sistemas, houveram 3 professores disputando o cargo, teve o professor Odair, da agronomia, teve o professor Felipe, da economia, eu acho que ele dá aula para vocês também, se não dá aula hoje, ele já deu, e teve o José Humberto. Os 3 candidatos eram igualmente bons, os 3 tinham propostas muito boas, tá? Muito bacanas mesmo, mas é óbvio, né, que cada um tem o seu ponto de vista, tem aquilo que pensa ser mais importante, tá? E só para mantê-los atualizados, um ponto central da discussão foi o retorno às aulas, tá? Como é que vai, por exemplo, como é que vai acomodar alunos no município, a questão de alunos que vão estar, de repente, com dificuldade financeira. Então, dentro da faculdade, tem muita gente pensando em formas seguras e também sustentáveis do retorno de todos, tá? Agora está acontecendo umas reuniões pauleiras lá na reitoria para definir como é que vai ser o retorno parcial de aulas, como é que vai ser essa história do ensino híbrido, né? Então, assim, o que a gente já sabe é que, no presente momento, a prioridade serão disciplinas práticas e, mesmo assim, não vai ser tudo de tudo de tudo, tá? Nós ainda não temos muitos detalhes porque ainda está em discussão. Inclusive, as discussões estão sendo transmitidas ao vivo no YouTube, para vocês terem ideia. Tamanho o interesse que as pessoas estão tendo sobre o assunto. Eu não tenho grandes novidades além dessas, tá? Além que a gente tem hoje um assessor do reitor que foi recém-eleito, ele vai começar agora no dia 1º de outubro, então, assim, daqui a uma semana o Zé Humberto já começa. E quanto ao retorno, a gente sabe que vai ter o retorno no dia 29/11, vai ser parcial, não vai ser tudo de tudo de tudo, e a prioridade vai ser disciplina prática, tá? Disciplinas, por exemplo, como as minhas, que são essencialmente teóricas, provavelmente não vão começar, tá? Mas só vou saber com certeza falar alguma coisa para vocês, os coordenadores vão falar alguma coisa para vocês, assim que tiver alguma definição maior, tá? E agora, sinceramente, a gente não tem, tá? Tudo bem até aqui, gente? Algum problema, alguma dúvida, Ricardo? Tá tudo certo? Bom, pelo silêncio de vocês, estou imaginando que tá tudo bem, tá? Um pouquinho antes da gente entrar no nosso conteúdo, eu queria terminar com vocês uma conversa que a gente estava tendo na semana passada, e eu achei melhor cortar onde eu tinha parado, para a gente também não ficar. Eu não queria correr, tá? Então, eu queria só ver os últimos tópicos do plano de negócio junto a vocês, porque a gente estava caminhando bem, a gente estava discutindo passo a passo como que ia fazer a parte financeira. Até por isso, o conteúdo dessa semana, que fala sobre criatividade, é um conteúdo tranquilo, né? Então, eu ia pedir a vocês, se vocês pudessem abrir de novo aquele documento Estrutura Básica do Plano de Negócios, porque daí a gente continua a partir do ponto que a gente parou, que foi na página 7.
Vocês poderiam abrir, por favor, esse documento? Porque daí eu vou fazendo um pouco mais de detalhamento nesses tópicos. E aí, vocês vão falar, Midian, o que você está repassando de novo esse negócio? Gente, porque a parte financeira, acho que de longe é a parte que vocês vão ter mais problema, para ser bem sincero, tá? Não é porque seja difícil, é porque ela é um pouco mais detalhada, sabe? Então, tudo aquilo que você tem que detalhar com mais precisão, você pode mesmo ter um pouco mais de dificuldade, tá? Então, ó, vocês conseguiram abrir o documento? Essa estrutura básica do plano de negócios? Ele está, salvo engano, na aula 8. Tá, o Léo está aqui falando que conseguiu abrir o documento. Então, bom, o Adriano acabou de entrar. Adriano, seja muito bem-vindo. Então, ó, o que a gente fez? E vamos só recapitular um pouquinho, né, para a gente ter um ponto de partida. A gente estava começando a parte financeira. E aí, o que eu falei para vocês? Antes de fazer a parte financeira, a gente tem que ter uma noção do quanto a gente vai vender, tá? E aí, do quanto a gente vai vender, a gente faz, na verdade, uma conta de faturamento. E aí, vocês vão lembrar o seguinte, faturamento não é lucro. Faturamento é o tanto de dinheiro que entra na empresa. E aqui não está já contando imposto. Então, a gente vai pegar tudo que entra e só depois a gente vai contar tudo que sai, ou seja, tudo de imposto, salário, etc. Para facilitar a vida, a gente pegou como exemplo a Tia Lu, né? Então, a Tia Lu, da cantina, todo mundo conhece, inclusive a tia da Rafa. E aí a gente começou a chutar, né, Rafa? Depois você conta para sua tia, eu acho que ela ia rir alto nas projeções que a gente está fazendo, porque ou a gente vai estar considerando muito ou a gente vai estar considerando muito pouco. Conta para ela, depois você me diz o que ela achou, tá? Enfim, a gente fez aqui uma tabelinha considerando tudo aquilo que vende, daí a gente descobre, por exemplo, que eu me lembre que a Alice adora doce de morango, que ela também gosta de pão na chapa, que, por exemplo, o Gabriel, sinceramente, com pão de queijo parecia um esquilinho comendo, fica assim, porque ele adora o negócio. E assim vai. Prato feito, acho que era o Felipe, se eu não me engano, que todo dia comia, porque ele prefere comer refeição do que lanche. E daí, a gente montou aqui uma listinha dos fatores que mais vendem lá na cantina. E aí, isso é o que a gente chamou de cesta básica. Cesta básica são os produtos básicos que você está vendendo, né? E que é aquilo que mais sai, tá? Então, a proposta aqui, gente, não é vocês colocarem absolutamente tudo que é vendido no seu estabelecimento, mas pensa nos itens mais importantes para você ter uma noção do grosso de onde vai vir o seu dinheiro, tá? Calculamos isso? Daí a gente calculou o faturamento e daí a gente começou a descontar imposto. E daí a gente viu que, na verdade, de 48 mil reais de faturamento, você vai pagar mais ou menos 21 mil reais só de imposto e taxas diversas, tá? É só isso que a gente vai pagar? Não é. Agora a gente chegou na parte financeira. Na parte financeira, que vai estar na página 6, então o que a gente fez? A gente calculou investimento fixo. Investimento fixo é tudo aquilo que você vai comprar, que você vai usar durante muitos anos, tá? Então, por exemplo, geladeira, forno industrial, fogão, micro-ondas e móveis e utensílios. É só isso? Não. A gente parou aqui nos custos fixos. O que é custo fixo? É aquele custo que você, usando ou não, você vai ter que pagar. Então, por exemplo, né, onde a gente parou na semana passada? A gente parou na seguinte conversa, tá? Vamos supor que o Adriano... peraí. Vamos lá. Quem não é de Monte Carmelo, aluga casa em Monte Carmelo, mas não é de Monte Carmelo. Tem eu, em Monte Carmelo eu alugo uma casa. Quem mais, gente, que não é de Monte Carmelo, mas aluga uma casa em Monte Carmelo? A Mari, o Gabriel, a Ana Laura. Quem mais, gente? O Eduardo também.
O Arthur, eu sei que a Alice também não é daí, né? Então, a gente tem aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 7 pessoas que não são de Monte... 8, o Diego agora, né? 9, Vinícius. Então, olha só, a gente está numa turma de 21 pessoas, das quais 9 alugam casa, tá? Bom, o que acontece em situações normais de temperatura e pressão? Quando a gente entra de recesso em julho, faz de conta que não está tendo pandemia, tá? Quando a gente entra em recesso, em julho, a gente continua pagando o aluguel do mesmo jeito, certo? Morou, não morou, a gente continua pagando aluguel. Idem para a internet. Estando ou não em monte, a gente continua pagando, porque a gente sabe que se pedir para desligar, depois até religar de novo, são 2 meses, que o pessoal é enrolado, né? Isso que a gente paga é o que a gente chama de custo fixo. É aquele custo que, assim, independente de tudo, você tem que pagar, tá? Então, a gente vai calcular custos fixos de um estabelecimento. Então, vamos lá. Existindo ou não, fazendo lucro ou não, a tia Lu vai ter que pagar algumas coisas. Então, vamos chutar aqui algumas coisas. A gente chutou na última aula que ela pague aluguel. Eu não sei se paga, tá? Eu juro que eu não sei. Mas vamos supor que ela pague um aluguel para o campus e que custa R$ 700 por mês. De novo, gente, chutando. Água. A gente sabe que a água tá super caro, tá? Então, a água agora tá R$ 300. Energia, 350. Particularmente, eu acho que agora tá tudo tão caro que ela deve estar pagando 500 de energia, porque agora tem aquele lance de bandeira, tá tendo racionamento, então deve estar mais caro. Telefone, R$ 100. Contador, todo mês, né? Quem tem empresa, ou você sabe, entende de contabilidade, você vai pagar o contador, custa em média R$ 90 por mês, para uma empresa pequena, tá? E aí a gente chegou nesse tal desse Prolabore. Gente, vocês já ouviram falar desse termo, Prolabore? Vocês já ouviram falar disso? Sabem o que é? Nunca ouviram falar? Pelo jeito ainda não, né? Ah, isso aí. O Gabriel respondeu, é o salário do dono. Gabriel, você sabe me dizer por que é que a gente põe nessa tabelinha o salário do dono? Você tem alguma ideia? Ou você não tem muita ideia do porquê que isso acontece? Tô achando que o Gabriel tá pensando. Vamos ajudar você a pensar um pouco melhor, Gabriel. Então, olha só. A gente calculou aqui atrás o faturamento, né? O Gabriel aqui falou, para ter um controle, porque senão nem ele sabe o tanto que gasta. É verdade, Gabi. É verdade. Então, ó, aqui atrás a gente calculou o quanto, tudo que entra de dinheiro na empresa é isso aqui, 48 mil, tá? A gente calculou que só de imposto a pessoa já tem 21 mil a menos. O que acontece? Isso aqui tudo que a gente está calculando é tudo dinheiro que a Tia Lu teve que gastar antes de colocar o negócio para funcionar. Então, o que vai acontecer? Se a pessoa não tem um controle financeiro do empreendimento, o que vai acabar acontecendo? A pessoa vai acabar pegando dinheiro que ela vai precisar para pagar imposto, para pagar salário, e ela vai gastar com bobagem, tá? O Thiago deu uma resposta também super bacana. O Thiago falou assim, ó, na verdade, seria porque seria preciso garantir um valor para ele mesmo. É verdade, tá? Então, Thiago, qual que é a lógica do Prolabore? E aí, gente, eu vou falar, enfim conversas malucas da Métier. É assim,
uma coisa que todo mundo de finanças recomenda, todo mundo, sem exceção, tá? É o seguinte, que todos nós tenhamos várias fontes de renda. Então, ou seja, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Se, por exemplo, você está trabalhando de funcionário numa empresa, se a empresa falir, você tem um plano B, tá? Que plano B é esse? Sei lá, pode ser você ser sócio de uma outra empresa, pode ser você vender brigadeiro, pode ser você fazer várias coisas, mas o que a recomendação é, nunca tenha uma única fonte de renda, tá? Por que é importante isso? Para você não passar perrengue. O que isso tem a ver com Prolabore? Tem a ver o seguinte, na vida de vocês, talvez surjam oportunidades de vocês serem sócios de alguma coisa, tá? Qual que é a regra? Vocês têm que saber o quanto custa, o quanto vale o trabalho de vocês. Então, vocês têm que ter uma noção precisa do quanto ganharia um profissional na área de formação de vocês, com a experiência de vocês, tá? Então, vamos supor que a Ana Laura, ela está agora fazendo engenharia, ela está estudando, a Ana é uma excelente aluna, né? E daí, a mãe dela tem uma loja, e pode ser que a Ana trabalhe junto com a mãe dela, tá? Qual é o fator determinante para a Ana Laura se dedicar à profissão dela ou se dedicar integralmente à loja da mãe? Salário. Ou seja, a Ana tem que ter noção mais ou menos do quanto ganha um engenheiro graduado, tá? Atuante na área, com alguns anos de profissão, e comparar se esse valor é remunerado pelo esforço da empresa familiar. É por isso que a Ana não vai ajudar a mãe dela? Claro que não, né? Mas daí o que ela vai fazer? Vai tentar distribuir o tempo dela, tá? Então, ora, ela pode trabalhar como engenheira alguns dias da semana, algumas horas do dia, tá? E ora, ela vai equilibrar com o trabalho da mãe dela. Por que é importante isso, gente? Para que a gente tenha noção, primeiro, do valor da nossa hora de trabalho, e segundo, ter noção de que algumas coisas você vai, de fato, poder dedicar tudo, todo o seu tempo, tudo de melhor, e tem outras que você vai dedicar o tempo disponível, o tempo necessário, né? Lógico, com empenho, com capricho, com cuidado, mas que às vezes, pelo menos naquele momento, não é interessante você se dedicar totalmente. Quando que isso acontece? Especialmente quando você acabou de criar um negócio. Então, vamos supor que o Vinícius, ele tenha criado uma startup, um aplicativo que, enfim, garante tanto de dinheiro por mês para ele. Ele vai tocar o negócio em paralelo com um trabalho que, porventura, ele já tenha, porque se ele entrar de cabeça na ideia dele, ou ele vai ter uma reserva financeira que o segure, que o banque até a ideia dar certo, ou então ele vai ter que equilibrar as coisas, vai se dedicar, ainda que parcialmente, enfim, procurar sócios, essas coisas, tá? A partir do momento que o aplicativo dele começar a dar um rendimento maior do que ele ganharia onde ele trabalha, aí ele pode considerar deixar as coisas. Agora, por que eu estou dando essa sugestão? Porque existem muitas pessoas que não sabem fazer esse tipo de consideração. Mas é óbvio que existem ideias e existem negócios que eles demoram para vingar e eles precisam do empreendedor ali no dia a dia trabalhando, tá? Aí é o tipo de situação que você vai ter que sentar, pensar e ver de onde é que você vai tirar dinheiro para se manter, tá? Existem negócios que a pessoa tem que se dedicar 100% do tempo, tá? Nesse caso, que a pessoa vai dedicar 100% do tempo e nas primeiras semanas ou meses você não vai ter retorno. Você tem que ter caixa. Então, ou você vai ter economias, ou você vai ter que ter alguém que te banque, tá? Se você não tem nenhum nem outro, fica muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. A Alice, ela comentou uma coisa aqui super bacana. No Shark Tank, aquele programa que a gente viu na semana passada, e que eu sugiro que vocês vejam, tá? É um programa muito legal. Uma mulher era professora e abriu um empreendimento de bonecas. Aí o povo perguntou se ela pretendia parar de dar aula, ela falou que por hora não, porque ela tinha medo de largar tudo e dar errado, e o pessoal meteu o pau nela. Ó, eu acho, assim, de verdade, se eu fosse essa professora,
eu teria feito exatamente a mesma coisa, tá? Porque, assim, gente, professores, eu não tô falando que é o meu caso, mas já foi o meu caso, tá? Hoje eu sou concursada, eu trabalho em uma única instituição, aqui na UFO, tá? Mas, dos 21 até os, deixa eu pensar, em 2017 eu tinha 32. Dos 21 aos 30, não, 37 não, 32. Dos 21 aos 32, ou seja, durante 11 anos, eu trabalhei em vários lugares, eu tive várias fontes de renda. Porque o que mais acontece, por exemplo, você está trabalhando numa escola, a escola, de repente, decide cortar custo, a primeira coisa que ela faz é cortar as horas de aula dos professores mais graduados. Eu tenho doutorado. Então, numa lista de corte, certamente essa é a primeira, tá? Tanto por tempo de casa, quem tem mais tempo de casa e quem tem mais titulação, geralmente tem maior salário. Então, é lógico que eu seria a primeira a ser cortada, né? Então, essa professora, ela, na verdade, tomou uma decisão muito sábia, porque o professor, enquanto não passa em concurso, ele vai dar aula em 4, 5 lugares diferentes, tá? Porque a gente sabe que pode acontecer, que de um semestre para o outro, te manda embora ou reduzem a sua carga horária, e aí você fica na rua da amargura, tá? Eu achei muito insensível, Alice, o pessoal falar isso dessa moça, porque claramente eles não conhecem o mercado dela, né? Ali é um bando de gente rica descendo pau em pessoas que eles não conhecem a realidade, tá? E eu acho que, sinceramente, só quem já passou perrengue financeiro sabe o quanto isso é difícil, tá? É muito difícil mesmo. Eu acho que o pessoal não conhece a realidade, eles foram snobs, eles foram idiotas, tá? Porque eu acho que você falar para uma professora, ainda mais, gente, por exemplo, eu sou professora na área de gestão, tá? Significa dizer o seguinte: tem curso de administração em todas as faculdades, tá? Então, todas as faculdades particulares tem 3 cursos que o pessoal sempre vai oferecer: pedagogia, administração e direito, porque são cursos baratos, tá? Você não tem que ter laboratório, você não tem que ter topógrafo, laboratórios de informática, são cursos muito baratos, tá? Basicamente livre professor. Então, pessoas da minha área da pedagogia e do direito conseguem dar aula do EAPOC ao Chuí. A gente consegue achar vaga de professor com muita facilidade. Agora, vamos supor que essa moça, por exemplo, seja professora do curso de História. Gente, quantas faculdades oferecem o curso de História? Entendeu? Em quantos lugares uma pessoa consegue trabalhar tendo essa formação? Não muitos. Aí vira eu vou fazer uma zoeira, tá? Esses burguês safados, que é como o pessoal chama o pessoal do Shark Tank. Vem esse povo safado, vira e fala que você tem que dedicar 100% para o seu negócio. A pessoa esqueceu o que significa, na verdade, você estar numa situação de insegurança financeira, tá? E essa é uma realidade vivida por muitos professores. Eu achei horrível isso. Olha, se você achar esse episódio, me manda, porque a partir daqui para diante eu vou começar a usar o trecho desse episódio nessa parte da nossa conversa, porque, enfim, é um absurdo você sugerir esse tipo de coisa para as pessoas, ainda mais as pessoas tendo hoje em dia tão pouco dinheiro, tão pouca reserva quanto a gente tem, tá? Pois é, professora, e nos comentários o povo tava metendo pau, que, tipo assim, defendendo a mulher, né? Que o povo, os empreendedores lá, totalmente sem noção. Aí teve um outro caso também, que um sugeriu de investir, eu acho que 500 mil, ou não sei, um valor bem alto. E com a condição que primeiro ele ia ter que recuperar todo o valor, só aí que o cara ia começar a ganhar, ou seja, ele já ia começar o empreendimento até ganhar o valor, faturar tudo para conseguir pagar o cara lá que se propôs a investir, ele não ia ganhar um centavo, ele ia sobreviver como? De vento? As pessoas são malucas. Gente, de verdade, as pessoas são malucas. E, ó, uma coisa que a Alice já percebeu, com certeza, e vocês também, se não perceberam, ainda estão percebendo. Às vezes, gente, né? Deixa eu recapitular, porque senão eu vou acabar falando besteira e eu vou xingar alguém. Gente, que essas coisas me deixam nervosa, vocês têm noção? Eu sou professora de empreendedorismo, mas eu sinto ódio de quem fala que empreendedorismo é a solução de todos os problemas, porque não é, tá? Muita gente usa o empreendedorismo como vira coach,
Mas, enfim, deixa eu voltar para o que dizer. Às vezes, por exemplo, você vê alguém famoso, né, algum guru, algum famoso empresário, e você fica assim se espelhando. Nossa, que Steve Jobs fez isso. Ah, que o fulano fez aquilo. Gente, vou falar um negócio. Não olha, não adianta você ficar espelhando a sua jornada na jornada dos outros, tá? Não use isso como referência. Especialmente quando a gente vê casos como o Shark Tank, que são pessoas que, assim, claramente esqueceram o que significa você ganhar um salário mínimo, ter criança, aluguel, comida para pagar e viver no perrengue. Então, assim, não adianta a gente espelhar em pessoas que simplesmente perderam a conexão com a realidade, tá? Esse caso que a Alice comentou, do investidor que ia dar 500 mil para o empreendedor, mas sem o empreendedor tirar R$ 1 de prolabore, ou seja, R$ 1 de salário, desculpa, não, é uma impossibilidade, tá? É uma impossibilidade, não existe, só na cabeça deles, tá? Então as pessoas sinceramente estão ficando loucas, tá? Então, ó, esse prolabore é o salário do empreendedor. Você vai dizer o quanto você vai tirar por mês para a sua sobrevivência. E aí, tem duas coisas importantes que vocês têm que levar em consideração, tá? Primeira coisa, se o negócio que você está planejando é uma segunda fonte de renda, é um bico, é problema você ganhar menos do que você ganharia no exercício da sua profissão? Não, não é, tá? Vamos supor, por exemplo, o Eduardo, ele tá aqui, o Eduardo está fazendo sistemas, né? Eu acho que o Eduardo tá na turma de sistemas. Então, ó, vamos dar uma olhadinha no salário. Então, por exemplo, vamos supor que o salário do profissional graduado em sistemas seja, por exemplo, R$ 5.000, tá? Eu tô chutando, eu acho que é mais, inclusive. E vamos supor que ele percebeu que o negócio vai render a ele por mês R$ 3.500. É por causa disso que ele não vai investir? Não, gente. Ele pode investir, desde que não seja o ponto central do negócio dele, da vida dele, senão ele vai ter problema, lógico, né? Estamos vendo isso. Então, o Eduardo, ele vai considerar isso um plano B, uma fonte alternativa, porque olha só, ele vai ganhar R$ 5.000 do trabalho dele, mais 13.500 do empreendimento dele, 8.500, oh, show, entendeu? Então, aí ele vai ter uma graninha extra para economizar, para investir, para botar né, num plano de aposentadoria, para viajar, para dar presente para a mãe, né? Para aquilo que ele quiser, tá? Quando que é um problema? Quando você percebe que você vai ganhar menos do que você ganharia no exercício da sua profissão e durante muito tempo, tá? O que acontece também? Vamos supor que você fez o cálculo, a gente vai fazer isso, do quanto tempo você vai demorar para ter retorno do investimento. Retorno do investimento é quanto tempo demora para você ter retorno de tudo aquilo que você investiu no negócio, tá? Existem negócios, por exemplo, indústrias do setor farmacêutico, montadoras de carros, que demoram 20 anos para dar retorno de investimento. Por isso que você precisa de ajuda do governo, tá? Porque demora muito para você ter de volta o que você investiu. E existem também negócios que em menos de um ano você recupera aquilo que você colocou lá dentro. Por exemplo, franquias do setor alimentício. Então, Bob's, McDonald's, Habib's, Girafas. Assim, em 7, 8 meses você tem o retorno de tudo aquilo que você investiu, porque vende muito, tá? Então, não é problema você ganhar menos do que o seu salário enquanto profissional durante um tempo. A questão é que você tem que ver quanto tempo, porque não tem, também, gente, não tem condição você ficar 20 anos trabalhando muito e tirando pouco. Aí não dá, tá? Mas um tempinho, você ganhar menos, mas para dali a pouco você está ganhando bastante, você pode. E também, desde que, de novo, você tenha poupança, tá? Se você não tem de onde tirar, você não tem um familiar que te banque, você vai ter que repensar, tá? Pessoal, ó, eu sei que eu falei, mas vocês entenderam o que é esse Prolabore? Ficou claro?
Tá, beleza. Então, a Alice está falando que ficou tranquilo, o Vinícius também, o Gabriel também, tá? A Rafa também. E aí, também, dando spoiler, muitos de vocês vão falar, puxa vida, tá montando plano de negócio e falar, eu ganhei Prolabore, eu vou tirar pouco, vou ganhar pouco. A questão é, tirar pouco ou ganhar pouco, durante quanto tempo? Entendeu? Se for muito tempo, eu realmente não tenho o que fazer mesmo, tá? Então, vamos considerar aqui que vocês vão tirar como Prolabore R$3.000, tá? Equipamentos. Vamos supor que... E por que você considera manutenção de equipamentos? Vamos supor que, assim, o empreendedor, ele esquece de considerar a manutenção. Vamos supor que o fogão da tia Lu quebre. O fogão da tia Lu, a gente já calculou. Ele custou R$1.100, tá? Pode ser que quebre, que dê alguma meleca. Quanto a tia Lu vai deixar guardadinho por mês para consertar qualquer coisa que quebre? Ela vai deixar, por exemplo, R$100 por mês, porque toda hora vai ter uma coisinha ou outra para consertar. Tem que deixar provisionado, ou seja, separado esse dinheiro? Tem, tá? Porque se você não deixa separado, você, uma hora pode ser surpreendido com dar uma pane elétrica, queimar um monte de coisa, e daí você não tem dinheiro nem para consertar ou nem para comprar. Então, o que o pessoal faz, geralmente? O pessoal deixa uma graninha separada para isso. Um exemplo da vida prática, de como funciona isso. Quem aí tem convênio de saúde, plano de saúde, Unimed ou coisa assim? Eu tenho, a Rafa tem. Mas alguém aí tem convênio? O Vinícius também tem. A Rafa está aqui falando que devia adotar isso de deixar dinheiro separado em casa, porque quando quebra uma coisa, quebra tudo. Alice, comigo também, tá? Enfim, aquela coisa, eu sou mão de vaca para comprar as coisas, então eu compro o que é barato, dura 1 ano e meio, exatamente 1 ano e meio. E quando quebra, quebra tudo de uma tacada só, né? O Léo tá aqui falando que só o plano de Deus. Léo, assim que você estiver trabalhando, você tiver condição, como você é muito jovem, faz um plano de saúde, faz por conta, tá? Não espera você pegar plano de empresa. Depois eu te explico por quê, tá? Inclusive, algum de vocês aí mora em República? Algum de vocês hoje está morando em República? Hoje não, né? Quando voltarem para a faculdade, está morando em República. Quem for morar em República, a Mari está falando que mora. Uma dica que nunca dá rolo, tá? Na hora de sair do apartamento, sempre dá rolo, porque depois tem que reformar a casa, tem que pintar para poder devolver para o proprietário, tá? O que o pessoal geralmente faz, tá? Para não dar rolo essas coisas. Você pega uma garrafa, sei lá, uma garrafa dessas aqui, por exemplo, e todo mês as pessoas colocam alguma coisa entre 5 e 10 reais dentro da garrafinha. Por quê? Quando vai sair da casa, você tem ali dentro todo o dinheiro necessário para você pagar para fazer reforma, para pintar, para comprar tinta, para tudo, porque daí não pesa. O que acontece no final de 3, 4 anos que você mora? Não tem dinheiro para pagar. Gente, a pintura de uma casa de 4 cômodos custa R$700, fora tinta. Entendeu? Fora massa corrida para tampar um buraquinho, fora não sei o que lá para consertar o que quebrou. E sempre dá rolo, o pessoal sempre acaba tendo algum tipo de transtorno. Então é melhor, sabe, provisionar isso antes. Então o pessoal, desde o primeiro mês, vai colocando R$5. Aí vamos supor que tem uma república que morem Mariana, Diego, Felipe, Alice e Eduardo, tá? O Felipe vai morar lá durante 1 ano só, não vai dar certo, e daí ele vai sair. Beleza, ele já vai ter contribuído com uma parte dele da reforma todo mês. Ele vai deixar ali 5 a 10 reais. Quando ele sair, ninguém vai poder falar nada, porque ele já deixou o dinheirinho dele. Então, quando o pessoal for sair da casa, não vai precisar ficar ligando atrás dele, cobrando, fulano, dá aí, né? Dá o dinheiro, tá faltando. Então, é um jeito também de você prevenir brigas, tá? E esse lance de você ter um plano de saúde ou de você juntar uma graninha em uma república todo mês, é o dinheiro de manutenção, porque aí evita que você tenha que gastar muito dinheiro de uma tacada só, e às vezes as pessoas não têm dinheiro, né,
para isso e acabam se enrolando, tá? Uma outra coisa que a gente vai calcular é salário de funcionário. E aí, vamos fazer uma fofoca e um cálculo, tá? Algum de vocês tem alguma ideia do quanto ganha um profissional formado na área de vocês? Vocês já chegaram a pesquisar alguma coisa assim? Ou vocês estão se formando e segurando na mão de Deus para ver o que vai dar? Quem aí já deu um Google? A Mari está falando que depende da empresa. É verdade, Mari. Né, tem aqueles salários milionários do Vale do Silício ou da Camargo Correia, que eu já comentei com vocês que eles pagam salários extraordinários para quem é da engenharia cartográfica, e tem empresas normais, né? A Mari, o Gabriel tá falando, tadinha, que mais um pouco segura na mão de Deus. Exatamente. A Alice está falando que geralmente todo mundo começa ganhando mal. Começa, Alice. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, e assim, olha, a vida não é um campeonato de quem sofre mais, tá? Por favor, não levem o que eu vou comentar dessa forma. Cara, sistemas de informação e engenharia cartográfica, vocês não têm ideia do quanto vocês são privilegiados nessa coisa de salário, tá? Porque vocês já começam de saída ganhando muito bem. Em ambos os casos, por motivos similares, tem menos profissionais do que demanda, ou seja, tem mais gente querendo contratar vocês do que gente disputando as vagas, tá? Na minha área, gente, e especialmente na área do direito, é muito difícil a gente conseguir emprego, tá? Muito difícil mesmo. Geralmente, os empregos que a gente consegue, assim, que você se forma, pagam muito pouco, porque a gente forma uns 50 mil administradores por semestre, sabe? Lógico que não vai ter vaga bacana, bem remunerada para todo mundo. Não vai, são 50 mil, tá? Em contrapartida, engenheiros cartográficos de agrimensura, aliás, engenheiros de agrimensura e cartográfica. No país, por ano, não formam 200 pessoas. Tipo, lógico que, entendeu, que vão ter bons salários. E sistemas de informação é uma área de tecnologia, entendeu? Então, tem gargalo. Tem gargalo significa que tem muita demanda e tem pouca gente para trabalhar. Então, é lógico que o salário de vocês vai ser bom, né? E ela está aqui falando que, segundo o Google, algo em média de 3 mil. Olha só, vamos fazer o teste. Porque, gente, eu sou uma criatura que acredita em testes. Vamos fazer uma tabela, vamos fazer uma pesquisa salarial, tá? Eu deixei ali alguns links, né? Mas vamos digitar aqui, por exemplo, primeiro sistemas vamos lá, programador de sistemas de informação. Vamos ver quanto ganha um programador e vamos torcer para esse negócio não estar cobrando. Ah, tá. Então, vamos lá. Em uma empresa, estagiário. Ó, o menor salário de um estagiário, sistemas de informação, 1.952. Gente, que povo rico, mano, é que eu te falo. Enfim, Deus não dá asa à cobra. Se eu tivesse uma mentalidade quantitativa, eu ia ser rica. Mas, infelizmente, eu sou de humanas. Bom, uma pequena empresa, a pessoa recém-contratada, R$ 2.400. A pessoa com 4 ou 5 anos de trabalho, 3 mil. Sênior, 3.800. E master, numa pequena empresa, quase 5 mil, tá? Isso aqui é considerando valores do país inteiro, tá? Tem diferença entre municípios, entre cidades? Tem, tá? Então, por exemplo, Brasília e Rio de Janeiro são os estados que mais pagam. Por quê? Porque o custo de vida, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília, o custo de vida é astronômico, tá? Na cidade de São Paulo, não no estado de São Paulo. Os salários na cidade de São Paulo geralmente não são inferiores, né, para quem é graduado, não são inferiores a 5 mil, porque a pessoa vai gastar quase 4 só com a existência, com transporte, com aluguel, e assim, vivendo muito economicamente, tá? Porque basicamente o custo de transporte consome tudo. Você vai, de repente, demorar 2 horas para chegar no seu ambiente de trabalho, tá? Professora, só comentando, tem uma empresa em São Paulo que o pessoal daqui costuma sair muito para trabalhar, só que ela não paga como engenheiro, ela paga como técnico. Acho que ela estava pagando, na época que eu vi, 3.500. Esse 3.500 você não vive em São Paulo nunca.
Não vive nunca. E sabe o que dá dó, Mari? A pessoa... Desculpa, eu não quis dizer da dó. Gente, desculpa, às vezes saem coisas que eu não... Enfim, não pretendia dizer isso. Não é dó, que dá raiva. É que, por exemplo, eu nasci numa cidade de 27 mil habitantes, tá? Na minha cidade natal, o salário médio é o salário mínimo, que está perto de R$1.000. Quando você fala para alguém do meu município, da minha cidade natal, que você vai ganhar R$3.500, a pessoa, o zóio até cresce. Porque, assim, é 3 vezes e meia o que ela ganharia, né? Então, nossa, ela vai correndo, vai e fica feliz. Quando chega lá, ela descobre que para morar numa pensão furreca custa R$2.000. De transporte, ela vai gastar outros 900. Para pegar um cinema, ela já não é mais estudante, vai gastar 40. Conta de barzinho. Então, por exemplo, em Monte Carmelo, eu gostava muito, por exemplo, de ir lá no Belchior, comer espetinho. E, gente, no Belchior, para mim, é um atestado de alegria de coração. Porque eu ia comer mandioca, ia comer queijo, tomar cerveja, comer carne, comer até morrer. Ia gastar no máximo R$40. R$40 é o preço do couvert de qualquer barzinho lá em São Paulo. Couvert é o valor que você paga para os músicos que estão ali cantando, tá? Se você for comer, beber, etc., mesmo tanto que você come no Belchior, sua conta vai dar R$200. Então, Mari e menino, olha para mim, vocês estão achando que R$3.500 você paga é para existir, entendeu? Isso as pessoas esquecem de considerar, valor de custo de vida. Então, menos de 5, ainda mais considerando o preço das coisas hoje em dia, você não consegue existir em cidades maiores, como, por exemplo, São Paulo, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, ou então Brasília, tá? A Mari está aqui falando que o Belchior também... Nunca tomei a caipirinha de lá, mas agora você me deu uma ideia, tá? A Alice está falando que a caipirinha do Belchior era R$5, em barzinho é 25. O Belchior, gente, o pessoal de lá é incrível, eles são muito legais, né? O Ló tá aqui falando que a pessoa em São Paulo compra corote e chora. É bem assim, tá? Bom, a gente fez isso agora para sistemas. Agora, vamos ver para o pessoal em engenharia, peraí. Gente do céu, mas como é difícil digitar com o microfone na frente. Vamos ver se aparece. Opa, não apareceu. Engenharia, engenheiro, Vamos colocar agrimensor? Tô chutando, tá? Porque eu realmente não sei como chama o cargo do engenheiro da área de vocês em empresas, tá? Mas vamos lá. Estagiário em uma pequena empresa. 2.220, 3 anos de trabalho, 3, 4, 2.700, entre 3 e 6, pleno, 3.500, sênior, até 10 anos de empresa, 4.300, mais de 10 anos, 5.500, mais ou menos, tá? Tipo, gente, assim, não por nada, mas é bem mais do que o pessoal da minha área ganha, tá? Isso numa empresa pequena. Empresas médias e grandes costuma-se pagar mais. Ou seja, gente, vocês estão tudo rico mesmo, tá? Por que a gente está vendo isso? Porque vocês agora têm uma noção, né? Se não tem, deveriam ter, do quanto custa o trabalho de vocês. Aliás, do quanto custa, não, perdão, do quanto vale, tá? Então, aí tem um detalhe 2. Dependendo do município que você está, da região que você está, você vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Onde estão os menores salários do país? Geralmente, cidades menores pagam menos e se paga muito pouco em cidades que estão, por exemplo, no norte e no nordeste. Por que disso? Do fundo do coração, eu não sei. Tá? Eu posso chutar algumas causas, mas por que é que o salário pago no Norte e Nordeste geralmente é menor? Eu não sei. Tá? De verdade, eu não sei mesmo. Isso vale para todos os cargos? Não. Por exemplo, cargos de diretoria, de alta gerência, eles pagam mais porque tem que dar um valor extra para
convencer a pessoa a mudar de cidade para lá, tá? Então, geralmente, cargos de alta gerência se remunera mais do que se pagaria aqui no Sul-Sudeste para convencer as pessoas a irem. E aí, o que a gente faz aqui? Vamos considerar pro labore, né? E a gente vai considerar aqui o salário dos funcionários. Aí, vocês vão pensar o seguinte, quantos funcionários vocês vão contratar para a empresa de vocês, tá? Então, olha só, a Tia Lu, a gente está usando a Tia Lu como exemplo. A Tia Lu, ela tem 3 funcionários, se eu não me engano, tá? Cada funcionário vai receber, vamos supor, um salário mínimo. Estou chutando, tá? E aí a gente tem que calcular quanto custa esse salário. Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. O salário mínimo de R$1.000. É só R$1.000 que a Tia Lu vai pagar? Não. Tem um monte de outras coisas associadas, tá? Então, 8% do que a Tia Lu vai pagar de salário, ela vai ter que separar a mais para pagar a aposentadoria. Além disso, ela tem que recolher o FGTS, o Fundo de Garantia. É daí que vira o dinheiro, por exemplo, para licença gestante, se a pessoa sofrer um acidente. É daí que a pessoa vai tirar dinheiro para emergências. 8% que a Tia Lu vai ter que pagar sozinha, tá? Não pode descontar do valor bruto do salário. Então, mais R$80, tá? O PIS/PASEP, seguro-desemprego, é 1%, R$10 que a Tia Lu vai pagar, tá? Férias. A pessoa, quando está de férias, ela vai receber o salário integralmente. Então, anualmente, R$1.000, né? Que ela vai receber de férias, então é mais R$1.000. Isso por pessoa, tá? 13º. É direito do trabalhador ter férias e ter 13º, e o valor de férias 13º é igual ao salário. Então, também mais R$1.000. Vale transporte. Vale transporte pode ser dividido entre o funcionário e a empresa, tá? Mas o valor máximo que a empresa vai pagar pelo transporte é 6% do salário, ou seja, a Tia Lu vai gastar R$60 por mês com cada funcionário, tá? Vale refeição. Vale refeição, ele pode ser negociado. Ele tanto pode ser dado em espécie, como, por exemplo, dar a cesta básica, ou dar o ticket. O ticket, eu já vi ticket de R$5, tá? Mas vamos chutar aqui, em média, R$10 por dia de vale-refeição, ou, né, cesta básica, ou dar o alimento no local do trabalho. Vamos supor que a Tia Lu, ela opta por dar o vale-refeição para a pessoa, R$10 por dia, 220, porque lembra, gente, que a gente desconta dias não trabalhados, sábado e domingo, né? Então, somando tudo, quanto que vai dar a mais? Então, a Tia Lu, ela vai pagar R$1.000, né, do salário da pessoa, mensalmente, mais 450. Ué, mas esse 1.000 e esse 1.000, né? Você não contou? Gente, esse 1.000 e esse 1.000, a Tia Lu, ela vai juntando todo mês um pouquinho, tá? E no final do mês ela vai entregar tudo de uma tacada só. E aí, sabe quando vocês já ouviram falar que tem o período de férias na empresa? A empresa, ela tem um período do ano que ela põe o pessoal de férias, e aí é por escalamento, né? Então, assim, agora é a hora de férias do fulano, agora é a hora de férias do ciclano, ou a empresa, ela tem períodos de demissão, então tem um único período do ano que a empresa manda embora todo mundo. É por causa disso, porque a empresa, ela leva um ano para juntar o dinheiro para pagar multa rescisória, para pagar demissão, para pagar férias, para pagar tudo, tá? Então, para cada funcionário, a Tia Lu vai oferecer R$1.000 de salário. Mas, na verdade, cada funcionário vai custar 1.450, né? Então, vamos supor que a Tia Lu, ela tem 3 funcionários. 1.450 vezes 3, quanto vai ficar? Peraí, deixa eu fazer essa continha. Ou então, Gabriel, você é melhor de conta que eu, faz aí para mim. Ó, 4.350 com salários, tá? Pessoal, vocês estão acompanhando o meu raciocínio e vocês estão ficando tristes de ver tanta conta sendo paga? Agora, tá. Ó, pessoal, vou deixar aqui. Pessoal, me dê licença um segundinho que eu preciso urgentemente assoar meu nariz, tá me dando desespero.
Só um segundinho, eu já volto, tá? Rapidão. Pera aí. Paciência. A Rafa tá aqui falando, né? Que dá até desânimo ser empreendedora, que ela exclui de vez a opção. Ô, Rafa, eu vou te falar um negócio. É assim, dá desânimo, dá, tá? Mas tem uma coisa que uma vez um professor me contou, eu nunca esqueci, que é o seguinte, a gente vai trabalhar muito ainda, vocês vão trabalhar muito, e vocês não vão nem aposentar, eu acho. Desculpa, mas do jeito que está indo a Previdência, acho que vocês não vão aposentar nunca. E aquela história, passar raiva, todo mundo vai, sabe? Só que, gente, se é para passar raiva, que pelo menos seja para ganhar dinheiro para você, entende? O que eu acho muito ruim também é assim, não eu acho, sinceramente, que cada pessoa tem um talento, tem uma vontade, tem um destino, enfim, né? Mas passar raiva todo mundo vai, passar dificuldade todo mundo vai. Então, se for para passar por tudo isso, que seja pelo menos para você fazer ganhando alguma coisa com isso, tá? E isso seja você ser funcionário de alguém ou seja você empreendendo, né? Se você uma hora perceber, Rafa, que existe uma oportunidade, uma coisa super bacana, né? De repente, vale a pena, tá? A única coisa que eu acho muito arriscado é você ser inconsequente, ou seja, você abrir um negócio sem você parar para contar tudo isso que a gente está contando, tá? Tem gente que se envolve, se mete de cabeça nas situações e não para 5 minutos para colocar na ponta do lápis isso tudo, tá? E tem também, gente, uma outra conversa que eu acho que, assim, que é importante a gente falar em algum momento, tá? É assim, acabei de mostrar para vocês uma planilha de custos aqui que cada empregador tem em cima de cada empregado. Então, assim, o empregador ele tem que pagar, tem que recolher INSS, ele tem que recolher FGTS, ele tem que fazer todos esses recolhimentos. Só que assim, gente, olha, eu vou falar uma coisa, não é favor, tá? Não é favor nenhum o empregador ele ser honesto, né? Tem uma conta que especialmente o pessoal do comércio faz, tá? E aí, depende do segmento, eu acho que a Ana Laura vai saber disso, talvez até melhor do que eu, que é o seguinte, quando a gente contrata alguém, esse alguém, ele vai trazer pelo menos 8 vezes o valor do salário em termos de retorno para a empresa, tá? Se for para trazer menos de 8 vezes, pelo menos no segmento de loja, no segmento do varejo no geral, você me contrata. Tá? Você lida com o trabalhador estando sobrecarregado, tá? Isso é péssimo? Mas é o que acontece na prática, tá? Então, esse salário, na verdade, as férias, o 13º, não são favores que a empresa está dando. O funcionário tem o direito, é um direito garantido por lei e que visa, na verdade, dar condições de vida para essa pessoa, tá? Então, férias é um direito, 13º é um direito, tudo isso é um direito. E daí eu vou contar uma fofoca para vocês. Vocês já ouviram falar daquele refrigerante, o Dolinho? Que tem aquelas propagandas bizarras daquele bichinho verde? Deixa eu ver se eu mostro para vocês a imagem dessa atrocidade. Peraí. Dolinho. Por que eu tô falando desse Dolinho? A Rafa também já viu. Esse Dolinho, gente, não é falar mal do Dolinho, tá? É do dono da empresa. O dono da empresa, ele é uma pessoa, assim, que de verdade, eu fiquei com ódio no coração do dono dessa empresa. O dono dessa empresa, ele não recolheu o FGTS, não recolheu o INSS dos funcionários durante mais de 20 anos. Então, o que ele fazia? Tem um negócio que chama Olerite. Olerite é tipo uma lista que você entrega para o funcionário no final de cada mês, que tem ali escrito salário e todos os descontos. Os olerites eram fraudados, tá? O cara, na verdade, não estava recolhendo o FGTS. Não recolher o FGTS significa que quando a pessoa vai aposentar, ela não consegue. Quando que descobriram o golpe do sem vergonha do dono do lado da empresa Dolly? Porque tinha funcionários de 25, 30 anos que trabalhavam lá na empresa Dolly, quando foram pedir aposentadoria, o FGTS,
Não conseguiram. Aí vocês conseguem imaginar a pessoa que trabalhou 30 anos numa empresa, tá cansado, tá todo zoado, saúde já toda bugada, aí a pessoa quer aposentar e não consegue, porque o sem vergonha do milionário do cara não recolheu o dinheiro certinho. Resultado, o cara foi preso, né? E aí o cara, ao invés de admitir que, olha, eu fui preso porque eu soneguei, eu roubei o meu funcionário, porque sim, isso é roubo, tá? Você não recolheu o dinheiro da FGTS, além de roubar, é você impedir pessoas de se aposentarem de forma digna. Eu acho que isso é um pecado tão grande que a pessoa vai, vai de tobogã para o inferno, sabe? Enfim, ele comprou espaço no UOL, comprou espaço em revistas falando que era Coca-Cola que tinha denunciado ele, que ele é inocente. Assim, o cara alucinado, abilolado e ridículo, sabe? Ridículo. O cara foi desonesto, o cara impediu que o funcionário se aposentasse. Enfim, tem umas tretas aí no mundo empresarial que você fica pensando que a pessoa, sinceramente, perdeu a humanidade, tá? A última que eu ouvi foi lá daquele senhor que é dono da van, que mentiu a causa da morte da mãe. Gente, colocar a mãe no meio, isso é sórdido. Sinceramente, isso é sórdido. O Gabriel, ele comentou aqui que ele nunca tomou Dolinho. O Dolinho é famoso aqui em São Paulo. Eles que começaram com aquele refrigerante tamanho pitulinho, sabe? A Rafa, só o Dolinho, seu amiguinho. Tinha propaganda no SBT do Dolinho. E esse negócio aí da FGTS, gente, mas deu um rolo. Porque daí acho que tinha 3, 4 mil funcionários na empresa e não tinha recolhimento de nenhum. Gente, isso é roubar na mão grande. E tem gente que até hoje não conseguiu aposentar por causa dessas tretas do cara. Né? O Arthur já ouviu falar também do Dolinho. O Léo tá falando, as propagandas do Dolinho, que nem o Léo tá falando, é tão ruim que chega a ser genial. Gente, é tão ruim que é tosco e vira engraçado, né? Bom, aí, o que a gente vai fazer, né? Colocamos aqui quanto custa o salário de funcionários, vamos colocar aqui R$200 de material de limpeza, material de escritório. Para a Tia Lu, material de escritório significa papel para a maquininha do cartão, significa papel, negócio, caderninho para anotar nossos fiados eternos, né? Tia Lu é uma santa, coitada. No final de cada mês, o valor das minhas contas ficava gigantesco. Então, material de escritório, vamos lá, outros 30, combustível 0, tá, pelo amor de Deus, sem mais taxas, internet. A Tia Lu, ela já estamos contando aqui em cima como sendo telefone e estoque. O dinheiro do estoque, a Mari acabou de falar uma coisa importante, deve ter muita gente que com a pandemia acabou não pagando a Tia Lu, imagina o quanto que ela tem a ver, viu? Ó, a Tia Lu, sinceramente, ela vai pro céu, cara. Do mesmo jeito que o velho da van e o cara lá da Dolinha vão pro inferno de tobogã, eu acho que a Tia Lu vai pro céu fácil, sabe? Vai ser puxada de cordinha, assim. E espero que isso, evidentemente, daqui a muitos anos. Estoque. Gente, eu não faço ideia do quanto custaria um estoque, mas eu sei que a Tia Lu não tem muito espaço físico para estoque, a cantina é pequena. Eu vou colocar, sei lá, R$1.000 de estoque. Bom, deixa eu somar isso tudo aqui, para ter uma noção de quanto é que isso vai ficar. Ai, meu Deus, gente, R$10.370. Só, ai, o coração dói. Meu Deus, vamos atualizar aqui a nossa tabelinha. 10.370. Gente, então vai somando. Aqui já teve 21 mil de imposto. Meu Deus, mais 10 mil de custo fixo. Gente, por mês a Tia Lu gasta R$10.000 de custo. É de arrancar cabelo, sinceramente. É de arrancar cabelo total, tá? Bom, calculamos salários. Agora, também temos os custos variáveis. Agora, a Rafa vira e fala assim, olha, eu desisti total de abrir o negócio. Então, gente, vocês estão percebendo que, às vezes, né, a gente vê o movimento
no bar, no restaurante, a gente pensa, nossa, fulano tá rico. A gente coloca na ponta do lápis o quanto custa. Ai, meu Deus do céu, dá tristeza uma coisa dessas. Dá tristeza, tá? Bom, aí, matéria-prima. A gente vai... Bom, matéria-prima, comissão de vendas, água, energia, telefone. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom, olha, eu tô sem fôlego para continuar vendo tanto de conta. A Alice fala assim, aí vai lá e tem gente chorando preço e querendo colocar preço no produto dos outros. Alice, concordo 100% com você. Pessoal, e aí eu vou fazer uma proposta agora, tá? A aula de hoje, dessa semana mesmo, como eu havia comentado, ela na verdade é bem curtinha, tá? Porque eu tinha programado mesmo a gente falar bastante hoje sobre toda a parte financeira. A gente não vai conseguir terminar toda a parte financeira hoje, tá? Então, o que eu proponho? Se é na semana que vem, que a gente não vai ter aula na outra, a gente começa a falar de custo variável e termina tudo, tá? Porque também já está acabando, mas eu queria falar um pouquinho da aula de hoje, de fato, com vocês, tá? Então, com a concordância de vocês, tudo bem se a gente começar daqui a 2 semanas a falar a partir daqui? Desse custo variável? Tá tudo certo para vocês? Porque tá me dando, gente, dor no coração ficar vendo tanta conta, gente. Ai, meu Deus do céu. Bom, então tá bom. Mas, gente, olha, por isso, toda vez que vocês forem tratar com alguém, com algum profissional, vocês serão e são profissionais. Quando alguém vier regatear preço, não é para mandar a pessoa ir para o inferno, tá? Eu sei que a vontade é essa, mas temos que ser educados, né? Uma argumentação lógica é, olha, existe um custo para tudo que eu faço e você vai ter um benefício. O meu produto, o meu serviço, ele é melhor, ele é gostoso, ele é bacana, falar das qualidades, tá? E também, gente, para todos nós, eu acho que é importante a gente internalizar isso, sabe? Se você foi a algum lugar e você não gostou do preço, não é que você não possa negociar, né? Mas não é negociar falando o seguinte, ai, tá caro, né? Não faz isso. Você pode falar alguma coisa do tipo, olha, esse valor foge um pouco do meu orçamento, eu consigo um desconto, né? Não é pecado perguntar. Agora, é horrível fazer que nem a Alice comentou agora. Tem gente que fica colocando preço no trabalho alheio. É mais fácil admitir que você é pobre, que você não tem dinheiro para pagar e tudo certo, do que você ficar enchendo o saco dos outros, né? Querendo colocar preço no trabalho alheio. Isso é irritante, tá? E a respeito, tá? Só antes da gente entrar na temática da aula de hoje, tá? Que, como eu disse a vocês, hoje é uma aula relativamente curtinha. Tem um grupo do Facebook, eu já comentei com vocês, que se chama Clientes que Não Têm Razão, tá? Você, por favor, gente, só para vocês entenderem um pouco melhor como funciona a vida da pessoa autônoma, pessoa que tem conta para pagar, pessoa que tem dificuldades, entrem no grupo lá por curiosidade, vejam esse grupo, vou mostrar para vocês a carinha dele agora, tá? Clientes que não têm razão, e aí tem várias postagens, tem assim, print, tem cliente maluco, aí vocês vão ver como assim, tem gente simplesmente que devia ser proibida de existir em sociedade, tá? Bom, agora falando um pouco sobre a temática da nossa aula mesmo, tá? Então, primeira coisa, a nossa aula de hoje, né, fala, na verdade, sobre grupos, criatividade e processos criativos, tá? O que significa isso? Significa que a gente vai entender por que é que esses fatores são relacionados e por que é que a criatividade, ela pode, na verdade, ser estimulada. Então, vamos lá. Quando crianças, assim que vocês nasceram, quando vocês eram pequenos, vocês não, do nada, aprenderam que tem que acordar e escovar os dentes.
vocês foram construindo esse hábito. Desde que vocês eram pequenininhos, as mães de vocês foram. Por exemplo, Gustavo, meu filho, vai escovar os dentes. Iago, meu filho, vai escovar os dentes. Rafael, lava a mão antes de comer. Todas essas ações, elas foram tão repetidas ao longo do tempo que elas se tornaram automatizadas, tá? E a mesma coisa, um processo muito similar acontece com a criatividade. Ninguém começa tendo grande criatividade, tendo ideias imensas. Geralmente, com pequenas ideias e com a repetição dessas pequenas ideias ao longo do tempo, você vai construindo coisas maiores, tá? Para que você consiga ter uma empresa que é verdadeiramente inovadora, que é verdadeiramente criativa, é importante que você tenha pessoas que conjuntamente tenham o hábito de ter pequenas ideias. O que acontece? Uma pequena ideia daqui, outra pequena ideia dali, junta tudo, vira uma grande coisa, tá? Então, é por isso que quando a gente está falando de criatividade em termos organizacionais, você está falando de trabalho coletivo. Você dificilmente está falando de uma única pessoa ser super criativa, tá? Por que isso? Existem pessoas que são realmente geniais, tá? Pessoas muito criativas, pessoas que verdadeiramente têm, assim, ideias maravilhosas. Mas, será que uma única pessoa consegue ter muitas ideias muito maravilhosas? Possivelmente não, tá? Então, por exemplo, o criador do telefone, o Thomas Edison, não, o Graham Bell, desculpa. O Graham Bell, o criador do telefone, ele teve essa grande ideia na vida. Ele não teve outras ideias. E mesmo essa grande ideia que deu grande sucesso, que trouxe a ele reconhecimento, foi resultado de muitos anos de trabalho, tá? E aí, o que acontece? Compraram a patente da ideia dele, e daí ele teve a fama, mas ele não teve dinheiro da ideia que ele possuiu. Então, tão importante quanto você ter criatividade, é você conseguir ter esse tino para o negócio, então você se associar a quem tenha, para que você não seja passado para trás, tá? Vocês já ouviram a história daquele identificador de chamadas, o Bina? Sabe quando alguém liga para vocês e vocês veem quem chamou, quem não chamou? Vinícius já ouviu história. Para quem não sabe, o criador original do identificador de chamadas foi um brasileiro. Tá? Ele trabalhava numa empresa telefônica, ele teve essa ideia e ele comentou com superiores. Esses superiores não deram importância para o que ele tinha a dizer, mas alguém que não era da empresa ouviu a ideia, copiou a ideia e vendeu para telefônicas lá fora, no exterior. Resultado, um monte de gente reconhecidamente copiou a ideia dele e ele não ganhou 1 centavo com isso. Porque como é que você prova esse tipo de coisa? Você não prova, tá? Então, hoje ele é um senhorzinho, vive modestamente, tá? E não ganhou nada com isso, tá? Aí, existem algumas poucas pessoas que conseguem terem grandes ideias. Por exemplo, né? O Steve Jobs. O Steve Jobs, ele criou, por exemplo, o computador de mesa, ele criou o iPod, aquele negocinho pequenininho de ouvir música, ele criou o smartphone, ele criou o tablet, né? O que acontece? Ele era uma pessoa tão rara, nesse sentido de ser criativo, que ele até hoje é considerado um gênio, tá? Agora, vamos parar para pensar. Ele morreu já tem alguns anos. A Apple lançou alguma coisa tão criativa quanto? Lançou um novo tablet? Lançou alguma coisa realmente nova nos últimos tempos? Provavelmente não, né? Mari está falando que não, Vinícius também disse que não. O que a Apple tem feito? Ela tem lançado versões diferentes do iPhone, versões diferentes do tablet, versões diferentes daquilo que já existe, tá? O que está acontecendo? A Apple está tendo uma crise de criatividade que está sendo estudada, né?
e se estima que em alguns anos aquela chinesa Xiaomi vai passar a Apple, tá? Então, os pesquisadores do mercado falam que a Apple tem mais ou menos 5 ou 6 anos de primazia, mas que não vai demorar muito, vai vir, gente, seja Xiaomi, seja Samsung, alguém vai passar, tá? Léo tá aqui falando que o iPhone 13 é a cópia do 12, é a cópia custando R$1.000 a mais, inclusive, porque a diferença entre um e outro é pequeníssima, né? A Mari está aqui falando que só trocou a câmera de lugar, é verdade, mas assim, em termos práticos, é exatamente a mesma coisa, tá? A Apple está tendo essa crise, gente, por quê? Ela confiava demais em uma única pessoa. Ela não construiu coletivamente a capacidade de inovar. O que acontece na imensa maioria das vezes, tá? Eu sou capaz de ter uma ideia muito criativa, vocês são capazes de ter ideias muito criativas, mas a gente consegue ter uma grande ideia, sei lá, uma vez ou duas na vida. Ao passo que as empresas precisam de ideias criativas, ideias inovadoras, com uma frequência muito maior. Então, é por isso que você trabalha em grupo, porque coletivamente as pessoas são capazes de permanecer sendo inovadoras ao longo do tempo, ao passo que indivíduos têm alguns poucos lampejos de criatividade ao longo da vida, né? E mesmo que isso aconteça, não demora muito, vem alguém lá e ultrapassa, tá? Que é o que está acontecendo com a Apple hoje. O Léo está aqui falando que para ele esse negócio de ter pequenas inovações na Apple é genial, porque tem gente doida que ainda compra e paga caro para isso. Léo, a gente não estuda isso no empreendedorismo, tá? Mas tem um negócio que se chama comunidades de marca. É quando a pessoa, ela valoriza e glorifica tanto uma marca, ela coloca ali tanta expectativa, ela coloca ali tanta emoção, que ela realmente acredita que aquela marca é a melhor, tá? Então, ela está disposta a tudo para ter aquele produto, né? E isso é um fenômeno muito mais, assim, emocional do que da marca mesmo, né? A marca, ela não está oferecendo aquilo, a pessoa que projeta muita coisa lá, tá? Então, a gente estuda grupos quando a gente está falando de criatividade, por entender que uma empresa, para se manter no mercado, não adianta ela ter uma ideia criativa e acabou, não ter mais. Essa coisa de ter uma ideia criativa acontece quando a empresa não tem talentos, ou seja, só o criador da empresa, só o fundador que é criativo e todo o resto não é. Uma empresa consegue se manter criativa e consegue crescer ao longo do tempo quando ela tem grupos, tá? Grupos são conjuntos de pessoas que se unem por um determinado objetivo, tá? Então, olha só, nós estamos aqui em um grupo de 19 pessoas, tá? Chegamos a ter 21 ou 22 pessoas hoje aqui, tá? E nós estamos juntos aqui por um motivo específico, tá? Então, nós somos sim um grupo. Por que é que vocês estão aqui me ouvindo falar da Tia Lu, do Steve Jobs, vendo salário? Porque vocês têm um objetivo. Que objetivo é esse, tá? Objetivos são diferentes, mas complementares. Por exemplo, a Alice, o Felipe, o Gabriel, eles estão se formando, eles querem o canudo. Então, eles estão aqui, ao invés de estarem dormindo, ao invés de estarem fazendo qualquer outra coisa, porque eles querem se formar, tá? Agora, por exemplo, o Vinícius acabou de começar, ele acabou de entrar no curso. Deixa eu ver quem mais. O Diego estava aqui agora há pouco. O Diego também, ele está aqui, aliás, estava aqui, porque ele acabou de começar o curso, ele quer terminar essa disciplina para futuramente poder se formar. Os objetivos de vocês todos, ainda que diferentes, eles são similares. Vocês não estão aqui a troco de nada, tá? Então, cada um de vocês tem um objetivo específico a ser cumprido aqui, tá? Isso tem tudo a ver com o motivo pelo qual a humanidade se associa. Por que as pessoas se unem a grupos? E por que é que quando a pessoa tem problemas, ela se isola? Tá? Porque nós somos biologicamente programados para existir em grupos. Então, há dezenas de milhares de anos, quando o ser humano ainda era uma espécie caçadora-coletora, a gente se unia a grupos por uma necessidade de sobrevivência. Porque o indivíduo sozinho não sobrevivia na savana. Então, vamos supor, o Eduardo, há 100 mil anos atrás,
né? Sendo representante da espécie humana. Ele sozinho na savana, ele iria morrer de insolação, ele iria ter dificuldade para pegar comida, ele teria dificuldade para se proteger de doenças, ao passo que em sociedade, cada um fez alguma coisa, tá? Então, por exemplo, em uma sociedade, o Eduardo sai para caçar, a Alice vai pescar, o Gabriel vai cuidar da colheita, a Isadora vai cuidar do fogo, o Iago vai cozinhar. Então, nós temos uma necessidade biológica de estarmos em comunidade, tá? É por isso que tem tanta gente adoecendo agora com pandemia. Porque não é frescura você querer ver pessoas, você querer ter contato físico, você querer socializar, é uma necessidade humana, tá? E digo mais, agora na pandemia dispararam os índices, por exemplo, de depressão, de transtornos psiquiátricos e de Alzheimer, especialmente entre os idosos. Por quê? Depressão não tratada é gatilho para Alzheimer. Muitas pessoas idosas que tiveram que ficar isoladas, tiveram que, enfim, né, por ser idoso era mais arriscado contrair a doença, isolados do contato, isolados da igreja, isolados de ver a família, muitos adoeceram psiquicamente e muitos começaram a ter sintomas claros de Alzheimer, tá? Então, já se tem estudos mostrando que existe aí uma correlação. O outro exemplo extremo, a pessoa, por exemplo, ela foi presa. Então, vamos supor que o Adriano, ele cometa um delito e ele vá preso. E, gente, o presídio é um lugar horroroso, tá? O Adriano, coitado, já tá lá dentro sofrendo. Mas lá dentro do presídio, por algum motivo, o Adriano se envolve com um rolo e daí ele vai para o solitário. Gente, a solitária é um lugar tão ruim, tão ruim, tão ruim, que até quem está preso, e a prisão é um lugar horroroso, tá? Mesmo para quem está preso, a solitária é um castigo terrível, tá? Tanto é que existem tratados assinados do Brasil, de todo mundo civilizado, que proíbem que o detento fique mais de 15 dias na solitária, porque mais de 15 dias a pessoa passa a ter danos irreversíveis. Por quê? Faz parte da natureza humana você querer fazer parte de grupos, tá? Todos vocês, quando começaram o curso, vocês tiveram amigos que desistiram, não tiveram? Pessoas que no primeiro, no segundo semestre, acabaram desistindo do curso e foram embora? Vocês lembram de alguém que largou tudo pelo caminho? O que acontece com alguma regularidade? A Alice está falando que ela conhece pessoas, né? Inclusive, muitos de vocês que estão aqui hoje estão assim, eu sou um vencedor porque eu queria ter largado. Sim, acontece. Mas, especialmente nos 2 primeiros anos, a pessoa, ela tende a não gostar do curso, ela sente muita vontade de largar. Eu também, tá? Eu senti vontade, vocês talvez sentiram, né? A Mari tá querendo largar até agora, mas Mari, agora você vai formar? Tá mais fácil você começar outra coisa, tá? Inclusive, depois, se quiser, eu te passo uns testes vocacionais para te ajudar a você se colocar melhor numa carreira, num caminho que você vai se dar melhor, tá? Bom, mas o que acontece? Muitas pessoas abandonam cursos, abandonam empregos porque elas não se integram naquele grupo, porque, por alguma medida, elas não se identificam. Tá? Então, um dos principais motivos de evasão estudantil, inclusive, é a pessoa não se sentir bem dentro de um determinado grupo, dentro de uma sociedade. Tá? Nós temos 2 tipos de grupos, formais e informais. De longe, o que mais influencia o comportamento das pessoas é o grupo informal. O que significa isso, gente? O grupo formal é o grupo que é composto por pessoas que têm objetivos formais. Então, olha só, a gente está aqui numa comunidade formal. Nós temos uma universidade, vocês estão aqui por um objetivo formal, que é se formar, que é concluir o semestre. Nós estamos em uma estrutura formal, que é uma universidade, e nós temos papéis. Então, dentro de uma estrutura formal, você tem papéis atribuídos. Então, olha só, aqui nessa estrutura, eu sou professora, vocês são os alunos, tá? Cada um de nós tem direitos e deveres, cada um de nós tem diferentes responsabilidades. Então,
a gente aqui está conversando, estamos todos tranquilos, mas não significa que o que eu vá dizer ou que o que vocês me digam vá necessariamente realmente trazer impacto para a vida como um todo, tá? Quem realmente influencia as nossas decisões, a nossa vida, é a nossa rede de contatos informal. O que é a nossa rede de contatos informal? É a rede de contatos por afinidade, tá? Quando a gente está em uma estrutura formal, ninguém perguntou para vocês se vocês querem me ter como professor ou não. Empreendedorismo é com a métier, gostou, não gostou, tô aqui, entendeu? Muitos de vocês podem falar, ai meu Deus do céu, não aguento mais essa mulher, mas não tem o que fazer, só tem eu. Então, não foram vocês que escolheram, eu tô aqui, tá? Agora, numa estrutura informal, vocês escolhem quem vocês querem para amigo, quem vocês querem para parceiro. A estrutura informal é quando você se une a pessoas por similaridade de pensamento, por similaridade de objetivos, né? Pelo quanto você gosta. Então, quem influencia mesmo o comportamento de vocês não é um chefe, não é um professor, tá? São pessoas que vocês gostam, que vocês encontram ligação, que vocês encontram afetividade. Isso significa que um professor, que alguém em uma estrutura formal não faça diferença na vida de vocês? Não significa isso. Porque se vocês verem um professor, alguém, um chefe, alguém com... se vocês sentirem ligação emocional, sim, essa pessoa pode fazer muita diferença na vida de vocês. Mas caso vocês não vejam dessa forma, é só um professor, entendeu? É só um chefe. Não tem grande significado dentro da vida de vocês. Pessoal, vocês entenderam a diferença entre grupos formais e informais? Ficou claro ou ficou confuso? Bom, Alice dizendo que tudo certo. Bom, e daí, dentro dessa questão de formação de grupos, o Vinícius também falou que deu tudo certo. Tem um ponto que é assim, é curioso, tá? Mas eu trouxe a vocês para mostrar que conflito faz parte da natureza humana, tá? Então, muitas pessoas, elas têm uma visão um pouco equivocada quanto ao que significa um relacionamento, o que significa uma união, uma ligação, tá? Eu tenho uma amiga, aí dando exemplos malucos da minha vida privada, mas enfim, eu tenho uma amiga que ela se casou, namorou muitos anos, o namoro dela era super bonitinho, um casal harmonioso e tal, e eles não tinham morado juntos antes. Eles foram morar juntos pela primeira vez, foram conviver de forma mais assim, intensa e pessoal depois que eles casaram, tá? Depois de uns 3 meses, 4, acabou a lua de mel, é óbvio que são pessoas muito diferentes, é óbvio que brigas surgiram, tá? Sempre vai surgir briga, porque pessoas diferentes convivendo no mesmo espaço, é lógico que vai brigar, tá? Isso vai acontecer com colegas de república, isso vai acontecer com o marido, vai acontecer com a esposa, vai acontecer com todo mundo, pessoas brigam mesmo, tá? O que aconteceu? Essa minha amiga e o marido dela, eles eram um casal tão harmônico, que eles achavam que brigar era uma coisa horrível, que brigar era falta de amor. E eles também acreditavam naquela balela que você nunca pode dormir bravo com a pessoa, que antes de dormir você tem que resolver os seus problemas e bibibi, bababó, isso é balela, tá bom? Enfim. Ela ficou tão perturbada com a briga que eles tiveram, que foi muito intensa, eles falaram muitas coisas, que no dia seguinte da briga, ela arrumou as malas e voltou para casa da mãe. Porque na cabeça dela, conflito, briga, era uma coisa de falta de amor, significa que o marido não gostava mais dela e que por isso ela tinha que voltar para casa dos pais. Ela arrumou a mala e voltou para casa dos pais, na primeira briga que ela teve com o marido dela, tá? Porque é só a Natália que erra? É só a Natália que foi precipitada? Não, acabei falando o nome da menina. Vocês não ouviram, tá? Bom, a Tufale, desculpa, gente. Bom, é só essa minha amiga que foi precipitada? Não. Na verdade, nós somos levados a pensar
que conflito é uma coisa ruim e que deve ser evitado a todo custo. Só que, toda vez que você vê um casal... E a hora que ela tá no meu Facebook. Ai, Alice, eu vou te falar, cara, tadinho. Ela ficou na casa da mãe dela semanas, até ela se convencer de que brigas existem e fazem parte, tá? O que acontece é que nós, brasileiros, a gente é criado para achar que todo tipo de briga é ruim. E o que o pessoal da área de comportamento diz? Que toda vez que você vê um grupo de pessoas ou um casal, né, uma família que nunca briga, não é que seja uma família amorosa, não é que seja um grupo amoroso, não é que seja um casal que não tem problema, significa que tem alguém sufocado. Toda vez que você vê uma relação social em que não existem conflitos, significa que tem alguém ali que está engolindo desaforo, um dia vai explodir ou tem um piripaque, tá? Então, dentro de um grupo, vão existir problemas, vão existir brigas, porque as pessoas são diferentes. Isso acontece especialmente em grupos de trabalho, tá? Por quê? Porque grupos de trabalho são formados para atingir objetivos, tá? E no ambiente de trabalho, você não vai parar para pensar quem se dá bem com quem. Você vai pensar de forma profissional. Então, por exemplo, para você construir uma casa, você vai chamar um pedreiro, um arquiteto, um pintor, eletricista, você vai chamar o jardineiro, você vai chamar pessoas de acordo com o talento delas, tá? Você não vai pensar se o fulano se dá bem com o ciclano, você vai dar a tarefa. E missão dada, missão cumprida. Pelo menos essa é a expectativa dentro de uma organização. Então, por isso, conflitos de trabalho são muito sérios, geralmente, tá? Então, quando você está formando um grupo no ambiente de trabalho, você está juntando pessoas que são diferentes, vão se conhecer e vai dar briga? Lógico. Por exemplo, gente, Big Brother. Big Brother é um pouco pior, porque o pessoal junta pessoas que vão disputar um prêmio que é grande e que, sabidamente, só se coloca a gente no Big Brother que se sabe que vai dar rolo. Pessoas de personalidade forte, pessoas que você está vendo ali que, que vão se pegar, tá? Segunda fase de qualquer grupo é a fase de tormenta. Ou seja, o pessoal vai brigar porque são diferentes. Mas depois das brigas, o pessoal vai se entender e vai começar a ter um relacionamento. Então, assim, faz parte do processo humano ter briga? Lógico que faz. Mas depois, as pessoas vão aprender como um e outro pensa, tá? E daí vai começar a ter um relacionamento entre as partes, tá? Quanto tempo demora para passar essa brigaiada toda? Em média, 3 meses, tá? 3, 4 meses vai ter conflito, vai dar briga, mas vão se entender, tá? Vão se entender, especialmente quando você tem um objetivo que é desejado por todos. É por isso, gente, que lá pelo final do Big Brother, as festas ficam mais harmônicas, o pessoal começa a se divertir mais, se formam verdadeiras amizades, porque passou a fase das brigas intensas, o grupo acabou excluindo aquelas pessoas que não eram ligadas ali aquele grupão, tá? Em uma empresa, a quarta etapa, depois de passar das brigas, das pessoas se entenderem, as pessoas começam a trabalhar bem juntas. Aí você começa a ter melhor desempenho, tá? Com esse melhor desempenho, tarefa é cumprida, grupo é dissolvido, tá? Então, é assim que grupos são formados. Essa interrupção, ela pode existir ou não, tá? Então, por exemplo, em uma família, tem interrupção? Claro que não. Tá? Você não separa depois que você atinge o objetivo, né? Você permanece ali convivendo com o marido, com sogra, com esposa e assim vai. Agora, em uma empresa, geralmente é designada você uma tarefa, depois de cumprida, geralmente os grupos de trabalho podem se dissolver ou então podem todos continuar juntos, tá? E quanto tempo demora para você formar um grupo de trabalho que realmente funcione muito bem? Gente, em média, você vai demorar ali por volta de... Deixa eu pensar, deixa eu lembrar. Eu estava pensando em 7 anos, mas não são 7 anos. Em média, 4 anos, tá? Então, serão, em média, 4 anos para que as pessoas trabalhem muito bem de forma conjunta,
tá? Esse tempo pode ser diminuído quando você faz um processo seletivo, ou seja, você seleciona para trabalhar nessa empresa pessoas que já de saída tenham características parecidas. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Pessoal? Bom, então, pessoal, ficamos por aqui. Com isso, nós concluímos as temáticas de hoje. Daqui a 2 semanas a gente se vê. Eu vou pegar aquele pedacinho que ficou faltando de finanças e terminar de falar com vocês sobre grupos e criatividade, tá? Pessoal, então se cuidem. Um abração para todos vocês e até depois, gente. Tchau, tchau, viu?